Essa imprensa lixo precisa ser tratado como ela é. E não adianta virem com essa conversinha de que, não, vocês têm que parar com essa coisa de ódio. Chega de ódio ao caralho, tem que ter ódio pra cacete. Quando você entra numa batalha que você não pediu, se você ficar ali, não quero brigar, você vai ser massacrado. A ira, ela tem que ser canalizada. O que a gente não pode fazer é algo desumano. Como atirar pelas costas, executar pessoas sem julgamento, agora cumprir a lei. Eu digo um passo antes do cumprimento da lei. Querer que essas pessoas sejam tratadas de acordo com as suas ações, virar e falar assim, o seu comportamento é patético, horroroso, é um comportamento merda. E eu quero trazer aqui agora uma informação importante para vocês. Você que está me assistindo, você não odeia a imprensa o suficiente. Repita comigo. Repete comigo, onde você estiver. Se você estiver assistindo a timeline no restaurante, no almoço na sua casa, fala assim, eu não odeio a imprensa o suficiente. Sabe por quê? Olha isso aqui. Olha por que você não odeia a imprensa o suficiente. Os jornalistas do lado de fora do hospital, Bolsonaro está na UTI nesse exato momento, e eles estão fazendo o quê? Eu vou deixar o vídeo rolando e você em casa tire as suas conclusões. Cara, vocês estão discutindo aí se o Bolsonaro morrer. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Não, eu acabei de ouvir eles falando aí. Se o Bolsonaro morrer, a facada que vocês estão discutindo aqui. É sério isso? Não adianta fazer de sonsa, não. Eu acabei de ouvir aqui. É sério isso? Vocês estão conversando isso aqui na frente do DF, está? É a saúde de um homem, independente de lado político, cara. Não adianta se fazer de vítima agora de sonso, não. Não adianta vir que eu sei quem é a senhora. Querer proteger o jornalista, não. E a senhora é da assessoria da imprensa, eu sei que a senhora vai proteger ele. Eu ouvi o que vocês falaram, não adianta. Vocês estão conversando aqui. Se o Bolsonaro morrer hoje, é isso mesmo que eu acabei de ouvir aqui, da imprensa. Nós estamos falando de ser humano, cara. O que acontece com ele pode acontecer com qualquer um que está aqui. A senhora dentro do hospital, representante da imprensa, participar de um circo desse, falar se o Bolsonaro morrer hoje. Eu ouvi, eu ouvi vocês conversando. Inclusive, esse aqui falou a questão da facada, eu ouvi tudo, isso é uma falta de vergonha. Vocês são profissionais. Isso não é para estar sendo conversado, não é para fazer o trabalho, para passar para a população, gente. Parem com isso, isso é muito feio. Seja honesto com o trabalho com vocês e com o povo. Imagina se fosse se o Lula cair no avião e morrer. Crie vergonha na cara de vocês. Façam um trabalho honesto de vocês. Ficar aí comemorando sexta-feira 13 se Bolsonaro morrer. Ele não vai morrer. Vocês podem ter certeza disso, porque Deus é maior que tudo. Vocês são tudo uns filhos da puta. É isso que vocês são. Essa assiste a timeline. Não, é sério. Essa aí assiste a timeline. Essa aprendeu como tratar essa gente, Ítalo. Ela chegou ali, ó, pegou no flagra. Pegou ali, ó. Flagra total. Pegou no flagra. Mostrou a hipocrisia da galera. E no final virou. Sabe o que vocês são? Vocês são um bando de filho da puta. Eu sei que tem gente que não gosta de palavrão. Vocês têm que começar a aprender a gostar. Tudo tem têmpera na vida, né? Mas tem certas coisas. Não tem como você descrever o jornalista brasileiro hoje sem você ofender a sua mãe, se você não xingá-los. Se você diz assim, eles são pessoas equivocadas, equivocado é teu filho quando tá errando, teu parente quando tá iludido, enganado. Ali não tem ninguém enganado. Sabe que é ninguém? Eu preciso dizer isso com clareza a vocês. Ali não tem uma mísera pessoa que não sabe o que está fazendo. Sabe que não tem? Não tem. Quando eles noticiam, né, fulano perdeu o barraco na chuva, essa galera sabe que o barraco daquele homem poderia ter sido reconstruído se não fosse o governo canalha e corrupto que eles estão apoiando. Vocês têm noção o nível de psicopatia dessa gente? Quando eles noticiam fulano morre de bala perdida, eles sabem que o governo que eles estão defendendo querem proteger esses narcotraficantes. Quando eles falam policial morre em operação, essa gente celebra. Eu vou repetir. Essa gente celebra. E é esse jornal que ganha patrocínio, dinheiro, grana. É esse tipo de jornal que ganha força financeira para poder ir para frente. Um jornal como o nosso só tem o apoio de vocês, mais ninguém. Um jornal como o nosso que mostra o que eles pensam dos mais pobres, dos miseráveis, o que eles pensam
dos terroristas e narcotraficantes, o que eles pensam dos corruptos e dos ladrões, aquele tipo de jornal ganha muito dinheiro. Muito. Para poder pagar passagem aérea, comprar microfone bom, câmeras boas e trazer aquela imagem final com aquela aparência de profissionalismo e aquelas terminologias e a postura que eles fingem na frente das pessoas. É isso. São atores de um cinema macabro onde a única vítima somos nós. Já a Timeline não. Ela só vive do seu apoio e da sua ajuda. Você pode enviar o Pix, aqui, revista. Peço mesmo. Né? Já me chamaram aí de mendigo do Pix. Eu quero manter esse trabalho aqui, de pé. Pix@revistatimeline.com. Você que está nos Estados Unidos, Zell@revistatimeline.com. Faça sua assinatura em lp.revistatimeline.com. Além de você patrocinar um trabalho como esse, você vai ter acesso a todos aqueles dossiês lá. Só que eu não me envergonho nem um pouco de parar a programação por alguns poucos minutos, na verdade segundos, para dizer para vocês: assine, colabore, doe, ajude, patrocine. Porque essa merda de imprensa, essa porcaria de gente, tá com todos os meios financeiros para poder mentir para você, pro teu primo, pro teu amigo, pro teu cunhado, pra tua cunhada, pro teu sogro, pra tua sogra, pro teu noivo, pra tua noiva. Eles têm todos os meios para poder levar para essas pessoas as coisas mais asquerosas, canalhas, como aquela de saúde de Bolsonaro. Ex-presidente, teve calafrios e vômito, diz Flávio. Isso é o Estadão. O mesmo Estadão que depois vai falar, não, esse inquérito está indo longe demais. Falando com um atraso de 6 anos. 6 anos. 6 anos de atraso. Quantas pessoas estão no exílio por causa desse atraso? Quantas pessoas estão presas por causa desse atraso? Quantas pessoas estão vivendo um terror por causa desse atraso? Uma mídia como essa, um jornal como esse aqui, precisa do seu apoio, sim, para poder fazer cada vez mais por você e pelo nosso país. Então acesse lá lp.revistatimeline.com. Eu não me envergonho de dizer que só vocês é quem mantém esse jornal. Não me envergonho, nem um pouco. Pelo contrário, eu me orgulho de fazer um trabalho 1000 vezes melhor do que essa porcaria de imprensa que está na frente do hospital nesse exato momento, torcendo pela morte do Bolsonaro. Esquecendo toda a empatia humana de um homem que está sequestrado sem crimes e que eles desejam morto, torturado, preso, debaixo da cova. Essa é a imprensa que tem patrocínio, dinheiro, parcerias, todo tipo de incentivo, né? Incentivo é uma palavra bonita, né? Do governo. Olha a postura desses jornalistas, jamais. Sabe, é de subir o sangue de qualquer pessoa. Saber que nesse exato momento, quem é que está noticiando como está se sentindo a Laurinha? Se fosse o PT, se fosse o Lula, teria matéria especial nesse exato momento. Porque eles têm meios para isso, Ramais. Luzes, câmeras, microfonezinho de lapela lá em algum parente do Lula, falando que o Lula está na UTI. Câmera focando na lágrima. Eles sabem que se eles fizerem isso, o povo vai aumentar a empatia deles por Bolsonaro de um modo drástico. O Lula cai no dia seguinte. Quem que tá perguntando como tá se sentindo a Laurinha? Diz pra mim. Pesquisem agora se tem alguém perguntando sobre a Laurinha. O que a Laurinha tá se sentindo? Pergunta se tem alguém fotografando a Laurinha saindo da escola agora, triste. Tem alguém noticiando? Eu só não tô noticiando porque eu não tenho meios. Eu não tenho pessoas para poder colocar lá e falar. Ouvi a Michele, ouvi a Laurinha, ouvi o Carlos, ouvi o Flávio, ouvi o Renan. Eu queria ter uma equipe aqui agora, lá em Santa Catarina, perguntando pro Renan. Renan, você vai conseguir? Tô viajando aqui às pressas, botar a câmera lá e ouvir o Renan Bolsonaro falando da situação toda. Como filho, que certamente deve estar com lágrima nos olhos, segurando firme, sofrendo, mas aguentando. Essa imprensa lixo precisa ser tratado como ela é. E não adianta virem com essa conversinha de que, não, vocês têm que parar com essa coisa de ódio. Chega de ódio ao caralho, tem que ter ódio pra cacete. Quando você entra numa batalha que você não pediu, se você ficaria, não quero brigar, você vai ser massacrado.
A ira, ela tem que ser canalizada. O que a gente não pode fazer é algo desumano, como atirar pelas costas, executar pessoas sem julgamento. Agora, cumprir a lei? Fazer com que... Eu digo um passo antes do cumprimento da lei. Querer que essas pessoas sejam tratadas de acordo com as suas ações? Virar e falar assim, o seu comportamento é patético, horroroso, é um comportamento de merda. Eu sou corrigido pela minha esposa, pelos meus amigos, pelos meus pais. Eu tenho que corrigir meus filhos. Se dentro de casa isso acontece, no tatame isso acontece, se na rua isso acontece, o policial tem que me corrigir se eu não parar na placa de pare aqui nos Estados Unidos. Se eu insistir, eu sou multado. Se eu ultrapassar a velocidade, eu sou multado. Por que eu não tenho que tratar essa gente como merece? Isso que o Ramagem e o Ítalo mencionaram, o Lula tá tirando o visto do Darren Beattie com a condicional do retorno do visto do Padilha. Só que o Lula nem a imprensa está falando para vocês aquilo que o Ramagem falou aqui e o Ítalo Lorenzão falou aqui. Que o Padilha perdeu o visto porque ele estava corroborando, colaborando, ele estava de modo ativo, trabalhando, seja de modo direto ou indireto, mas ativo, no trabalho escravo. Quem aí nunca viu um médico cubano num postinho? Não sei os mais novos, mas as pessoas que têm mais de 30, 40 anos aí podem comentar qual é o relato que esses médicos fazem. O salário não vem para eles, não vai para eles. É bom que você em casa saiba disso. O médico cubano que está no Brasil, o salário não vai para ele. Tá? O salário vai para uma conta lá em Cuba. Então, se o governo brasileiro paga aquele médico, ele não vai pagar aquele médico, não, vai pagar o governo de Cuba. Sabe o que é enviado para esse médico? Assim, ó, farelo. E aí você pensa, pô, mas por que o médico não sai então? Por que ele não foge? Por que ele não vai? Porque a família dele tá lá. E se ele falar alguma coisa, sofre a família. Isso é o que o Padilha estava ajudando. Ah, mas é só uma questão de trabalho, questão econômica, financeira de Cuba? Não, nós estamos falando de uma ilha ditatorial. Que quando o médico está formado, ele sequestra o médico, envia para onde eles quiserem. Você acha que um médico em Cuba pode dizer assim, ó, ah, não, mas eu não quero ir? Perguntas triviais, sabe? Faça essa pergunta a você. Você acha que um médico cubano pode chegar e falar assim, ó, o governo falou assim, ó, doutor Ramagem é médico cubano aqui agora. Doutor Ramagem, o senhor agora vai ser enviado para tal lugar. Ah, não, desculpa, não vou querer ir, não. Você acha que tem essa opção? O cara não tem a opção de dizer não. Não existe isso. E ao aceitar o local para onde ele vai, fica aquele monitoramento sinistro. Que se ele mandar uma mensagem para a esposa e para a filhinha da situação que ele se encontra no Brasil, que, por exemplo, é muito bom morar aqui, vamos tentar ver com que vocês venham para cá também, a gente pede asilo. Rolou isso, tem interceptação, eles vão descobrir que o cara tá fazendo esse tipo de conversa e acabou, ó. O cara se fode, meu irmão. É isso que o Alexandre Padilha estava ajudando. O cancelamento do visto do Padilha não é porque ele é marxista, não é porque ele trabalha com Lula. Ah, trabalha com Lula, perdi o visto. É porque ele tá fazendo isso com pais e mães médicos que estavam atuando no Brasil. Fora toda a questão financeira, tem a questão desumana que esse canalha maldito estava fazendo. Então essa imprensa virar e falar, o Lula, ah não, porque a filhinha dele também perdeu o visto, não vai poder ir pra Disney. Foda-se. Foda-se. Eu sinto muito pela pequenininha, mas a filha do Ramagem, por pouco não ia poder estar perto dele. As duas princesinhas dele. Eu fiquei 3 anos e meio sem ver meus filhos. Então, pra gente, pode a porra toda. Pra eles, não pode? Ela só não pode ir pra Disney. Vá pra outro lugar, filha. Teu papai só perdeu um visto americano. Sinto muito, querida. É duro isso pra uma criança. Teu pai, não é tua culpa. Mas tá proibido de entrar nos Estados Unidos. É seu pai, sinto muito. As famílias destruídas no 8 de janeiro. A mais falou que agora as famílias destruídas no 8 de janeiro, os filhos da Débora. A filhinha do Padilha só não pode ir na Disney. Os filhos da Débora não podem ver a mãe. Então essa gente será tratada assim aqui, sem piedade, será criticada assim, será tratada como merece. Ninguém aqui está querendo desejar a morte dessas pessoas, ninguém aqui está querendo desejar que essas pessoas não sejam tratadas fora da lei. A única coisa que nós queremos é a lei sendo aplicada. E a questão moral, que já não é uma questão de lei,
é que essas pessoas sejam tratadas como merecem.